Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. Vamos prosseguir aqui no nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós já estamos aqui avançando nos capítulos. É claro que lembrando que o nosso estudo, nosso curso de estudo, ele é dinâmico. Então, ele requer assim uma disciplina de estudo. Vocês têm, todos conseguiram ler os capítulos, né? Requer uma disciplina. É importante que nós tenhamos isso em mente, porque é um curso longo, o estudo é longo, mais de um ano, então requer realmente um empenho de todos nós. E não só o estudo é longo, porém o conteúdo espiritual é muito vasto da obra, é muito vasto. Só o livro Nosso Lar, ele tem um conteúdo vastíssimo. Na primeira vez nós não conseguimos captar tudo aqui, tudo que o autor quer nos transmitir, mesmo porque depende de um aprofundamento de ideias, da leitura das obras básicas e também da própria obra do Espírito André Luiz. Mas nós temos que ter isso em mente, temos que avançar, temos que perseverar. Então nós vamos prosseguindo. Já vimos então que ele já foi resgatado pelo Valdo Umbral, passou por um processo de convalescimento, o André Luiz, e ele já agora está mais apto a trabalhar. Então esse é o ponto da obra, né? Ele começa então a ter algumas informações ali de trabalho, já falou com o ministro Clarencio, e agora está ali com algumas informações. Então, vamos agora começar no capítulo 19, e ali tem uma série de informações. Esses capítulos na sequência, eles são muito importantes. Essa fala da Dona Laura, realmente é uma fala muito, muito, muito interessante. Mas vamos lá ao capítulo 19, né? Então ali tem a jovem desencarnada, que é a neta da Dona Laura. Ela desencarna em razão da tuberculose. E ela então já vai ser acolhida ali no lar, né? Ela ficou 15 dias no umbral, lembra dessa informação? Só para nós compararmos, né? Porque não existem duas situações iguais. Tem pessoas que vão passar algum tempo no umbral, alguns anos, alguns séculos, outras não vão passar pelas regiões de sofrimento. Então nós vamos comparando os personagens que vão sendo indicados ao longo da obra, não só do Nosso Lar, mas também das obras seguintes. Temos que ter esses parâmetros. E ela também não passou pelos hospitais ali dos ministérios, nem da regeneração e nem do auxílio. Ela foi direto para a casa da avó, o que é uma informação interessante também. Não vou prestando atenção nessas sutilezas. Nem todos que entram na colônia, que ingressam na colônia, vão passar pelos hospitais. Lembrando que o Ministério da Regeneração é onde abriga maior número de espíritos perturbados. O Ministério do Auxílio, vamos dizer, é os que estão numa condição um pouco melhor. André Luiz foi para onde? Auxílio. Não foi para a Regeneração. Então essas diferenças nós temos também que ter em mente, isso é importante. E André Luiz também, reparem a sutileza da obra. Todos já tinham lido o Nosso Lar antes aqui do estudo? Todos já leram? Reparem a sutileza da obra, que a todo momento André Luiz fala que tem saudades da esposa e dos filhos. Reparem nisso. Mas nós sabemos que a esposa já vai ter contraído uma nova união. Essa é a parte final do livro. Mas reparem que todos, ou quase todos os acontecimentos, as falas dos personagens ao longo da narrativa, vai já preparando o André Luiz para a verdade que ele vai encontrar. A fala da Laura aqui, em alguns aspectos, é justamente disso. Quando ela vai falar o quê? Que o noivo da jovem, da Heloísa, ele iria se casar de novo. André Luiz do lado olhando. Porque ele não... da amiga dela, né? Com a amiga dela, para piorar. Isso, exatamente. Isso que eu quero que vocês prestem atenção. Nessa sutileza da obra. Eu fui perceber isso na terceira leitura do Nosso Lar. Toda a narrativa é preparando André Luiz para o que ele iria enfrentar ali com a família dele, o choque quando ele chegava na casa dele, porque ele achava que a viúva ia estar lá esperando por ele e tudo mais. Mas voltando aqui, né, para esse caso específico, então o noivo da Heloísa não estava preparado para um amor iluminado, como diz aqui o autor, ou então amor espiritual. Então nós podemos entender como algo mais sublime, mais puro. Então existem uniões raras que se baseiam nesse tipo de amor. É algo mais difícil aqui na Terra onde nós nos encontramos, essas uniões desse porte de amor. Por exemplo, o Emmanuel, quando ele veio como Públio Lentulus,
com a Lívia era uma verdadeira santa. Quem leu vai se lembrar da obra, há 2000 anos. Mesmo assim, e o Emmanuel também, né? O Públio Lendo, embora fosse muito orgulhoso, mas ele tinha um progresso espiritual significativo. E a união foi uma catástrofe aqui, enquanto eles se encontravam aqui. Mesmo nesse caso. E ela não reencarnou mais aqui, né? Foi a última reencarnação da Lívia. Ela não voltou mais aqui para a Terra. Então, segundo as informações do Chico, isso não está no livro. Mas essas uniões, como ela diz aqui, amor iluminado, amor espiritual, existem, mas é algo mais raro no nosso plano onde nós nos encontramos aqui. O noivo dela é o Arnaldo, né? Anotem os nomes também para vocês se situarem melhor. E ela vai dizer também uma frase lá mais adiante que eu anotei aqui. Na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. É uma tendência nossa, no momento de sofrimento, geralmente nós interpretarmos a nossa dor como sendo a mais acerba, a mais intensa, sem pensar no nosso próximo. Quando muitas vezes as dores do nosso próximo são muito superiores às nossas. E aí, uma última fala dela aqui. Minha neta chegou profundamente fatigada, prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio, que é o egoísmo. Quando a pessoa se prende muito nos interesses só dela, ela não consegue sair daquela teia, daquele mundinho onde ela se encontra. Isso é muito pernicioso para nós, temos que lutar contra isso. A tendência nossa é realmente ter um culto à nossa personalidade. A tendência é essa, do ser humano é essa, difícil sair disso. Então prestem atenção nisso. Então nesse capítulo foram as informações mais relevantes que eu anotei aqui. Agora no 20, noções de lar. Só o título já nos indica aquilo que vem pela frente. Ali nós teremos várias informações do que, como se deveria organizar um lar aqui na Terra. E o quão nós estamos distantes dos ideais ainda superiores. E lembrando que a colônia nosso lar é uma colônia de espíritos inferiores, que está situada no umbral. Tanto é que ela foi ali, aquele espírito vampiro, aquela mulher, ela estava lá caminhando nos arredores da colônia. Então a colônia está no umbral. Embora no umbral mais elevado, por assim dizer. Aí eu fiz algumas anotações assim. A primeira delas, nesse capítulo 20. Vivemos numa cidade de transição. A Dona Laura. O que é uma cidade de transição? Então nós também não temos tantas informações sobre isso. Mas quando nós estamos lá na codificação espírita, nós vamos ver que os espíritos superiores que ditaram as perguntas para Kardec vão se referir ao mundo espírita, ao plano espiritual mais elevado. E vão falar que os espíritos se comunicam por pensamento. Está no livro dos espíritos. Que eles podem, lembram disso? Se deslocar pela velocidade da luz. Dá a impressão que todos os espíritos têm essa faculdade logo após a desencarnação. Só que eles estão se referindo a espíritos muito superiores, que já transpuseram isso que nós chamamos de colônia, já estão em outro patamar. Então, quando ele fala cidade de transição, é uma cidade para espíritos que estão mais vinculados à Terra. Não são aqueles espíritos que muitos são aludidos ali na obra do codificador, espíritos bem mais superiores. Esses sim conversam pelo pensamento, podem se deslocar com uma velocidade impressionante. São espíritos que nós ainda não temos condições de compreender. Então é isso que vocês devem entender como cidade de transição. Não é uma realidade, como muitos, de forma infantil, vamos dizer assim, pensam. As colônias são realidades criadas como se fosse algo perene e permanente. Não é bem assim, né? É algo provisório. Quando a Terra vai progredindo, elas vão desaparecer provavelmente, essas colônias que nós conhecemos, e teremos outros patamares de evolução. Então tem uma informação lá nos Obreiros da Vida Eterna, quando vem o Asclépios, vamos ver esse espírito, ele vai se materializar, entre aspas, na colônia. Daí vai ser dito depois que ele é um espírito que vive numa esfera onde as formas que nós temos já não tem significação, não tem forma. Não tem como entender muito isso, pelo menos para mim. Então nós temos que ter esse parâmetro de relatividade dessas colônias espirituais, né? Cidade de transição.
E as finalidades da colônia: trabalho e aprendizado, para os que estão lá, aproveitando o tempo. Mais uma vez, a lei do trabalho ela é referida com muita intensidade, durante toda a obra. E aprendizado constante. As almas femininas, ela diz aqui, assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Então, nem todos que estão lá vão retornar, a maioria retorna. Mas uma porcentagem, talvez mínima, ascende a outros planos. Prestem atenção nas sutilezas também. Outros planos que existem aqui na Terra. Prestem atenção, como eu falei, as informações serão desenvolvidas em outros momentos, não só aqui como em outras obras, mais detalhadas, tá? E ela continua mais adiante. O lar terrestre é que de há muito se esforça para copiar nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, aqui, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. A maioria das relações realmente se percebe assim, né? Fundadas em sentimentos às vezes muito inferiores. Infelizmente é assim. Quando eu trabalhei na área de direito de família, era um desfile de destruição, né, da instituição família. Assim. Numa época mais remota, todos os casamentos passavam pelo juiz, seja para ele assinar aquele procedimento administrativo, e depois, e também todos os divórcios, era mais rígido. Hoje já tem uma liberdade, não precisa necessariamente do juiz. Mas eu lembro que chegou um momento que eu assinava mais divórcios do que casamentos. Chegou o momento. Mais divórcios que casamento. De manhã eu brincava, assinava os casamentos, e à tarde assinava os divórcios. E eram muitos. Então isso reflete. Mas não só isso, dia a dia, faz muitos anos que eu trabalho na área de direito de família. Mas direito de família, ele é um desfile de problemas, de filhos que chegam na audiência e não olham para a cara dos pais, os pais não olham para a cara dos filhos, e cônjuge, e é uma briga, é uma discussão, mas é algo assim, onde essas constatações aqui se vê no dia a dia. Porque aqui é a maneira de provas e expiações, né? Essa constatação não impede de nós construirmos algo melhor. Então, essas informações são nos dadas com esse propósito, de melhorar a nossa existência. Isso é um documento aqui para isso, né? Vamos ver o André Luiz falar logo adiante ali, vamos repetir, né? Se as pessoas soubessem disso na Terra. Entenda-se, você leitor que está lendo, procure se melhorar para isso. E ela continua sobre o lar ali. O lar é o sagrado vértice entre o homem e a mulher. Se encontram, onde o homem e a mulher se encontram para um entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Espiritual, né? As ligações espirituais são perenes. Embora hoje, né, muitos ainda se prendem a essas necessidades físicas de uma maneira muito exagerada. Muito exageradas. O lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Não é de uma hora para outra, é um processo. Duas linhas divergentes, quando homem e mulher pensam em interesses imediatistas, tentam em vão formar o vértice sublime. Ela faz uma comparação com a matemática, aquele ministro que tinha falado isso, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Tem que ter essa sintonia, né, do casal. E André Luiz fala, agora que eu anotei aqui. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. É a advertência para nós, né? Para todos nós. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é uma instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a alma. Então essa é a proposta também aqui dela. Tem algumas informações ali mais polêmicas, né? Alguns alunos já me perguntaram sobre isso, quando ela fala da mulher, de que a mulher teria que ter algumas funções mais domésticas. Não sei se todos perceberam isso, ou se todas ficaram indignadas com a fala dela. Mas nós temos que compatibilizar, né, esses ensinamentos. Eu acho assim, na minha leitura que eu faço. Isso no outro grupo deu problema também. Foi polêmico, né? Ela fala assim, a mulher
Quando uma pessoa reencarna, um espírito reencarna num corpo de mulher, tem as suas obrigações ligadas àquilo, à área mais sentimental, vamos dizer assim, para desenvolver determinadas potencialidades do espírito. Ela quer dizer isso, não é na minha leitura que eu faço. Mas a questão de homem e mulher aqui no nosso plano, ela é relativa. Kardec pergunta sobre isso, mas o que interessa nascer como homem e mulher? Isso pouco interessa. O que interessa são as provas, porque o espírito tem que passar. Kardec fala. Então ela vai dizer assim que existe sim um conjunto de responsabilidades da mulher e um conjunto do homem. Os dois devem desempenhar a contento isso. Mas isso também não se presta a todos os que nos encontramos encarnados. Tem várias situações que vão interferindo na existência. Eu faço essa leitura da fala dela, embora realmente pareça algo um pouco ultrapassado, meio realmente década de 40, década de 50, né? Mas enfim, eu acho que dá para compatibilizar com a fala de Kardec aqui no livro, né? E a última que eu notei no capítulo 20 ainda. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Mas não é almas gêmeas naquele sentido místico, religioso, de que necessariamente uma pessoa tem que se unir com outra pessoa. Isso não existe na doutrina espírita. Alma gêmea no sentido de compatibilidade, de muitas almas se unem para fazer o seu processo evolutivo juntas. E talvez em mais de uma encarnação. Mas vai chegar um momento que essas duas almas vão ascender, que essa união ela tende a desaparecer. Porque deve se integrar à obra divina mesmo, verdadeiramente. Então as uniões, elas se prestam, Gustavo, e daqui a algum tempo vocês vão está torcendo, né? Mas tende a isso, né? Mas é por isso que no Espiritismo não tem casamento espírita. Não na tem. igreja o padre fala até que a morte os separe. No Espiritismo, como não tem morte, a gente vem para sempre, então não tem. Acabou, cancelou o casamento. Então tem que continuar sempre. Tem que continuar eternamente, né? Mas enfim, a questão de almas gêmeas não existe, né? O Emmanuel teve um problema no livro O Consolador, que ele falou sobre isso, e ele teve que fazer uma parte no livro explicando o que ele quis dizer. Deu um problema na época, porque Kardec contestou a tese de alma gêmea, nesse sentido de que cada pessoa está destinada a se unir com outra pessoa. Não, isso não existe, os espíritos respondem. Mas é claro que o casamento marca uma fase da evolução humana, isso está no livro dos espíritos. Mas não necessariamente essa alma gêmea no sentido religioso, místico, né? Não, isso não existe. Então a alma gêmea que nós vamos ler tem que ter esse raciocínio, tá? Essa percepção. E quando vamos evoluindo, uma hora vai desaparecer isso. Reduzidos, né? Então matrimônio de almas gêmeas ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. A maioria das ligações são de resgate do matrimônio, infelizmente. É uma constatação também. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Mesmo porque a história do casamento, como padrão de felicidade, é relativamente recente. Isso até penso que seja algo do século XX. Até século XX, o casamento era de interesses. Não tinha. Podia coincidir um afeto, mas não necessariamente, né? As famílias escolhiam com quem ia casar por questão de negócios. Aí no século XX, depois da emancipação da mulher, mais ou menos a partir da década de 50 e 60, que houve, né, uma mudança na questão de ser. Isso é muito recente, de que realmente o casamento deveria estar firmado em bons sentimentos, firmado numa afeição mútua entre as pessoas. É um progresso. É um progresso bastante significativo. Bastante significativo. E ainda assim tem essa questão, né? São sob algemas, né? Verdadeiros forçados. Né? Realmente difícil. A questão do casamento na Terra é algo bastante difícil. 21. Continuando a palestra. Aqui tem algumas informações do bônus horas, da questão da propriedade, que é uma questão bem também diferente. Para a aquisição de uma propriedade, uma casa na Polônia, 30 mil bônus horas, lembra? 30 mil bônus horas. E eles têm um sistema de... Bem, o bônus horas eles entendem como sendo, como vai dizer ali logo adiante, uma ficha de trabalho. Não é uma moeda propriamente dita, embora exista uma representação dessa moeda.
Quando Lisas entrou com o André Luiz lá no Aeróbus, ou quando eles entraram no Parque das Águas, tiveram que pagar, então tem uma representação. Não sei se é em cédula, isso não é muito bem explicado. Mas o bônus horas é uma representação das horas trabalhadas. Né? Bom, né? Tem a menção aqui que a ministra Meirano teve 1 milhão de bônus horas. É algo extremamente, né, significativo. Então nós vamos ter que trabalhar muito lá. Aposentadoria nem pensar. Como nós já falamos aqui, não vai ter, nem aqui vai ter mais, imagina lá. Né? Eu tinha esperança de ficar no nosso lar aposentado agora. É Bitcoin do Espiritismo. É mais ou menos isso. Não tem como mais. E ela diz assim, então: recolhido ao nosso lar o Ricardo, que é o marido da Laura, que é capaz do Ulisses, que está encarnado. Então reconheceu imediatamente a necessidade do esforço ativo. Mais uma vez a menção à lei do trabalho. Compreendi depois que a existência laboriosa, ela falando, me livraria das indecisões e angústias do umbral. Por duas maneiras a pessoa pode ir para o umbral, segundo o livro, pelas indecisões, ou então quando ela faz realmente, ela pratica fatos que violam a lei divina. Pode ir para essa região de sofrimento. E ela, como viúva, ela acabou se dedicando, trabalhou tanto e acabou então não passando pelo umbral. Ela diz isso. Por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo, ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta, constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. São valores muito grandes. O trabalho realmente é algo muito valoroso na questão espiritual para o nosso bem. Muito mais do que nós imaginamos no primeiro momento, a questão do trabalho. E mais adiante ela fala assim: mas a esfera do globo nos esperava. O presente estava cheio de alegria e o passado chamava contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus horas, e sim com suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a vossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão, relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. Então, aqui nós temos aí informações de algumas diferenças. Não sei se vocês já fizeram esse raciocínio. Qual é a diferença entre nós aqui encarnados e quando nós estamos lá no plano espiritual? Diferenças de contextos comportamentais, da existência propriamente dita. Tem uma diferença muito grande. Lá, vamos trabalhar, isso, né, vamos nos instruir, isso já está no livro dos Espíritos. Mas, como vocês percebem, tem vários orientadores, instrutores, ministros. Né? O nosso livre-arbítrio não é tão bem exercido no plano espiritual. Reparem essa sutileza. Aí vamos nos preparando, vamos adquirindo forças, esse bônus horas, depois vamos compreender mais adiante o que realmente é o bônus horas, na fala da mãe, no próximo encontro. E, então nós vamos adquirindo valores, experiências, informações. Aí nós reencarnamos. Aqui não. Aqui o nosso livre-arbítrio ele tem uma autonomia muito grande. Muito grande. A faculdade de pensar é muito grande. Então lá eles vão compor turmas para resgate com umbral. Ah, eu quero me candidatar, eu quero, todo mundo. Aqui, para conseguir um trabalhador no centro espírita, é uma tortura. É uma tortura. Não tem ninguém. Ninguém quer, mas todo mundo quer. Porque lá o livre-arbítrio não é tão bem exercido. Lá eles sabem que tem que fazer bônus horas, porque eles estão sendo impelidos a algo bom. Mas daqui não, reparem essa sutileza. Aqui tem que ser o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Tem que partir de nós, do íntimo. Essa necessidade, essa renúncia, mesmo porque nós temos as funções aqui nossas do dia a dia. Então, requer uma ideia mais exata de espiritualidade. Ah, mas a lei do esquecimento. Não, ela não é uma lei absoluta. Nós temos informações, temos intuições de que nós precisamos, que nós temos que passar por aquilo, fazer aquilo, nos dedicar um pouco à obra. É um exemplo. Então aqui não, aqui realmente o livre-arbítrio é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo. Por isso que as conquistas espirituais, quando nós conseguimos exercer o livre-arbítrio bem aqui, com várias conquistas, nós vamos ascender a planos bem altos. No plano, né? E essa é a sequência. Enquanto lá, a gente volta para cá, né? Marcelo, o descanso é aqui, né? É o descanso relativo. Aqui é o exercício do livre-arbítrio. É o que nós aprendemos. Vamos trabalhar lá. Exatamente. Aqui é essa questão. Então tem essa diferença, né? Mas as conquistas espirituais são
elas participam do nosso patrimônio aqui, quando nós nos encontramos aqui. Essa é a questão. Na sequência, ela vai dizer que eles foram lá no Ministério do Esclarecimento para conseguir informações sobre as vidas passadas. Oi, diga. Marcelo, só para ilustrar essa questão da percepção da diferença, eu me lembro de uma passagem, talvez você vai até focar isso, mas nessa situação da gente ver a diferença do plano espiritual e do plano físico, assim, quando Dona Laura fala justamente que lá, ela falando para André Luiz, os educadores, aqueles que cuidam das crianças, sim, que orientam as crianças, recebem o bono horas em dobro. Exato. Então, para a gente ver como nós, principalmente nós aqui, nós falamos do Brasil, nós estamos tão diferente, tão contrário ao que do ideal que é a espiritualidade. Ou seja, aqueles que cuidam da educação das crianças aqui são desvalorizados, né? Exato. Aqui no Brasil, sim. No plano espiritual, tem um valor muito. Exatamente. E outros países conseguem alcançar. A China, dizem que lá, né, os professores são muito valorizados. É uma diferença muito grande, mas a diferença da liberdade de pensar aqui é quase que absoluta aqui para nós. Aí ela foi lá no Ministério do Esclarecimento e lá tem um serviço de recordações, perceberam isso? E lá ele não tem acesso, então, a uma parte do pretérito espiritual. Eu gosto dessa parte da obra. Quantos anos que eles tiveram acesso? 300. 300 anos. E por que não tiveram acesso a mais? Não suportariam o que eles fizeram 300 anos atrás. Então essa memória não vem também de forma automática. Lendo o livro dos Espíritos, alguns pontos a entender que você desencarnou, já vem toda a memória. Se for para o espírito superior, sim, mas não para espíritos ainda medianos para baixo. Então eles tiveram acesso só àquilo que era compatível com o progresso e com a capacidade de suportar o que eles foram. E porque essas informações são dadas para que eles possam planejar como vai ser a próxima reencarnação. Então é assim que funciona, né? Temos que ter essa noção também. Aí no capítulo seguinte, agora o bônus horas propriamente dito, né? Então ela diz lá, não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ali mais adiante ela vai falar do número, ela ou Lígia, ou não, Tobias, lembram quantos trabalham na produção de vestuários, alimentos? Lembra disso? 100 mil. Tem mais de 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de habitantes, 100 mil trabalham ali. Então existe também essa produção de alimentos, de roupas. Realmente também é um outro fator um pouquinho diferente. Vamos ver no livro dos médiuns que Kardec pergunta sobre as roupas. Eles falam, as roupas são o próprio perispírito, produz, tem umas diferenças também. Talvez para espíritos mais, né? Vai se produzindo isso por meio do perispírito, mas lá existe uma industrialização, por assim dizer, desses artefatos. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem os que trabalham. Porém, adquirem direitos justos, mas os que se esforçam na obtenção do bônus horas conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Então ninguém é obrigado a trabalhar, mas os que trabalham têm algumas prerrogativas. Os que não trabalham, como aquela senhora que estava do lado lá do André Luiz no momento da entrevista com o ministro Clarencio, que ela foi ali advertida. E ela se entregou esqueci o nome lá do departamento. Então a regra geral são 8 horas de trabalho por dia, essa é a regra geral, e há a possibilidade de 4 horas extraordinárias. Os trabalhos sacrificiais podem ser remunerados em dobro ou até em triplo, que acontece. Então esse é o esquema. A ministra veneranda, por ter ganho 1 milhão, ela trabalhou sempre, eu fiz as contas lá, mais de 14 horas por dia ao longo de 200 anos. Né? Então é algo realmente extraordinário. E ela fala o seguinte aqui, que eu acho interessante. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço.
nós ainda não nos impregnamos da lei divina do trabalho, nesse conceito amplo de trabalhar para o nosso progresso espiritual. Toda ocupação útil é trabalho. Isso nós temos que ter em mente. Quando falamos em trabalho, estamos falando em movimentar as nossas energias, as nossas potencialidades ao nosso progresso espiritual. Isso é trabalho. Então a maioria está ensaiando. Aí essa fala dela se conecta com a fala do ministro Clarence para André Luiz, quando fala para ele que o seu diploma é apenas uma ficha de ingresso na escola do Senhor. O diploma de medicina dele. Só isso. Nada mais que isso, fala para ele. Então, espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Vamos ter um exemplo logo adiante, quando André Luiz vai ali naquele lugar dos espíritos ali, ligados muito aos bens materiais. Vamos logo na sequência dele. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos de bens, somos nós, não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada quantos foram chamados à subordinação. Para o plano espiritual superior, mais adiante ali, não se especificará o teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. É o que nós vamos aprender durante a nossa jornada de trabalho aqui na Terra. E a mesma lógica da questão dos bônus horas. Eles não é trabalhar 8 horas por dia lá na colônia, mas é o aprendizado que vai ser extraído. Isso é a mãe dele que vai falar logo nos capítulos mais à frente, não é o objetivo de hoje. Só estou dizendo para complementar a ideia de bônus horas, que é um assunto também às vezes um pouquinho complicado. Não é só a hora, eu trabalhei 8 horas por dia, não, é o que se aprendeu durante as 8 horas por dia. Essa é a questão do bônus horas. Senão não tem um impacto profundo na existência do espírito. Mas tem uma fala dela aqui que eu achei interessante. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Exatamente. Isso se casa com a informação. É exatamente isso. Exatamente isso. É o verdadeiro ganho da criatura de natureza espiritual, e o bônus horas em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. Os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Eu acho assim, a lei do trabalho, a minha percepção, né, ela é realmente muito impactante. Alguns países compreenderam mais dessa questão do trabalho. Já observaram isso? O Japão, por exemplo. É um país que o valor do trabalho é muito forte. É muito forte. A Alemanha, justamente os dois, né, que saíram arrasados da Segunda Guerra Mundial. Mas é muito forte o valor do trabalho para esses países. É muito forte. Já os países ligados à Igreja Católica, pega lá a Itália e vai descendo. Itália, Espanha, Portugal. Passa o Atlântico, México e desce. Tem uma outra concepção de trabalho. Pode reparar. Não é tão intensa como tem o povo anglo-saxão também. É muito ligado ao trabalho. Os ingleses, né, os americanos, muito ligados ao trabalho. Mas o povo latino já não tem tanta ligação, tanta compreensão. Essa é a minha leitura que eu faço, muito particular, do que é o trabalho. Muito particular. Não sei, mas enfim. E os mais ricos conseguem isso, né? Conseguem. Onde houve a influência católica muito forte, não houve o desenvolvimento adequado. Podem reparar. Não estou dizendo que foi só por isso, mas que teve a influência da Igreja Católica no subdesenvolvimento das nações, isso teve. Eu tenho essa percepção, pelo menos. Não conheço todos esses países que eu citei, mas alguns que eu consegui, eu ficava observando, reparando isso. A Itália foi uma vez, e eu percebo que não tem uma força de trabalho como tem em Londres. Estive lá também. Né? Londres é pujante, de trabalho, ativo,
todos os setores. Já a Itália não tem, pelo menos na minha percepção. Nápoles, eu fui lá para o sul da Itália, eu me senti nos piores lugares de São Paulo, do Rio de Janeiro. Parecia. Alguém conhece Nápoles aqui? Não parece, parece Brasil, ou pior. Né? Ou pior. A parte mais pobre da Itália, né? A parte mais pobre da Itália. Mas enfim, é isso, né? Tem essa percepção da lei do trabalho. O capítulo 23, então, saber ouvir. Lembrando aqui que o Ministério das Comunicações faz, não só ele, mas ele faz essa questão de contato com os que ficaram aqui encarnados. Vocês vão perceber isso mais adiante. Por isso que ele chama Ministério das Comunicações. Não faz só isso, mas principalmente isso. O Lísias diz assim, nesse capítulo 23. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade, no sentido universal, para todos. Ensinamos-nos a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. É muito pequeno, né, pensar assim, mas nós pensamos. A tendência é essa. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Então, muita bondade só para membros da família pode provocar essas quedas. Então, nós não vamos nos engrandecer. Se nós ficarmos só desenvolvendo para os nossos entes queridos amor, afeto, isso é muito pouco perante os ensinamentos cristãos. Jesus deixou muito claro isso. Quando ele disse que se nós amássemos aqueles que nos amam, qual que é o mérito perante Deus? Temos que amar até os inimigos. Ele estendeu isso. É muito difícil. É um dos ensinamentos mais, talvez, difíceis que Jesus nos trouxe. Mas não há outro caminho. Então temos que estender isso, essa mão generosa, para além da família. É uma questão de nos acercarmos das nossas potencialidades divinas. Nós estamos aqui tendo acesso a tudo isso enquanto encarnados. Então nós somos privilegiados. Ele teve acesso só no plano espiritual, ele é André Luiz. E o Lísias mais adiante ali. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Temos que nos equilibrar nesses setores aí. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda dos círculos vibratórios inferiores. É um constante convite à disciplina do pensamento e do raciocínio. Joana de Ângeles diz que nós ainda não temos sentimentos propriamente ditos, temos emoções, ela fala. Nós estamos lutando para alcançar o status de sentimentos. Que é aquilo, né, a parte do nosso coração, aquilo que nós sentimos. Os sentimentos conduzem ao raciocínio. E é difícil também. Temos que ter essa disciplina. No capítulo seguinte, no 24, um impressionante apelo. Aí vocês repararam que eles estão em agosto de 1939, no começo ali da Segunda Guerra Mundial. Aí começa um apelo da colônia, que tem uma menção ali, moradia, mais uma colônia, inferior à colônia Nosso Lar. Então tem lá um aparelho que lembra o rádio, ele está ouvindo, né? Na época era rádio ainda. Mas o Lísias já sabia, porque o Ministério da União Divina já tinha alertado de que realmente haveria a Segunda Guerra. Mas os moradores lá de moradia não sabiam disso. Reparem essa sutileza. Porque provavelmente não tinha um ministério tão elevado como o da União Divina, que interpretasse esses acontecimentos. No livro seguinte, os mensageiros, vamos ter uma comparação entre duas colônias, que é aquela Campo da Paz com a do Nosso Lar. Aí vamos comparar as duas colônias. Nosso Lar ainda é bem avançada perto dessa Campo da Paz. Eu gosto dessas comparações. Não sei se vocês também, quando vocês leem, eu fico curioso para saber quais são as diferenças das colônias entre um e o outro. Aí Ulisses diz assim: estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão.
os patrimônios nacionais e linguísticos permanecem ainda aqui condicionados a fronteiras psíquicas. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Que André Luiz fica surpreendido com o idioma português. Lembra disso? E, né, a pessoa do rádio lá falava em português. Também vamos ver na codificação essa comunicação pelo pensamento. Mas tem muitas menções dos espíritos ali da própria colônia, os mais avançados, os ministros, já conseguem fazer toda a leitura do próprio André Luiz e de outros também. Antes que ele fala, o ministro já dá a resposta para ele. Então ele tem uma leitura mental, uma espécie de segunda vista, de dupla vista, melhor dizendo. Ele já tem isso também, presta atenção. Quanto mais vai progredindo o espírito, mais ele consegue ler o que o outro espírito que está inferior pensa. É muito comum isso, nós vamos ter vários exemplos do espírito se aproximar, colocar a mão, ele fala destra, a todo momento, né, mão direita. Coloca a mão aqui e já sabe toda a história do espírito ali, o que provoca o sofrimento do espírito, seja de encarnados ou desencarnados. Os espíritos superiores vão ter essa capacidade de leitura mental por uma questão de pensamentos, ainda por mecanismos que nós não temos tanta condição de compreender. Aí sobre a Segunda Guerra Mundial ele vai falar assim: a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que demorou o excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Então, a Segunda Guerra Mundial é realmente um momento tenebroso, né, da nossa história. Ontem mesmo eu assisti um pedacinho de um documentário francês sobre o nazismo. Mas aquela loucura de idolatrar a figura de Hitler, daí aparecia aquele desfile, aquelas cenas preto e branco, Hitler discursando, sabe? Todo mundo já viu essa cena dele discursando, e eles fascinados pela fala dele assim, magnetizados. Né? Então essa loucura de supremacia da raça. Seguindo, no capítulo 25. Então a dona Laura vai dar um conselho precioso que ele vai acolher para o André Luiz, né? Ele agora vai começar um estágio. Vocês lembram que ele não obteve trabalho propriamente dito com o ministro Clarencio? Lembram disso? Que ele queria trabalhar, mas trabalho propriamente dito ele não foi admitido, não. Permitiu que ele ficasse 1 ano frequentando como fosse um estagiário, médico, né? Voltou a ser estagiário, os gabinetes, as instituições ligadas aos ministérios mais inferiores. Ele não teria acesso ao Ministério da União Divina e nem ao Ministério da Elevação, só aos demais. Ele começa o estágio dele lá na Regeneração, que é o ministério mais vinculado aos sofredores. E lá ela dá um conselho precioso para ele, que é para nós também, não é só para ele. Essa é a notícia da noite que eu não queria dar para vocês, mas eu tenho que dar. O que eu posso fazer, né? Não tenho culpa, isso aqui só estou repassando. Não tem nada a ver com isso. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas de regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias. E não esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias em testemunho no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. A pessoa só vai lá para pesquisar, para investigar, mas não para participar proativamente, para participar de maneira construtiva. É muito difícil. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Isso nas casas espíritas é a tônica. É a tônica. É verdade. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Não há como. Nós vamos ter que compreender o trabalho para podermos ter conquistas espirituais. Trabalho naquele sentido.
Toda ocupação útil. O nosso trabalho, no qual nós ganhamos o nosso salário, é uma das formas do trabalho no sentido da lei divina. Uma das. Como que nós vamos nos comportar no nosso trabalho? Nós estamos lá a trabalho, né, em favor de Deus, onde nós nos encontrarmos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. O maior trabalhador é o próprio Cristo, que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Ninguém se recusará a aceitar o concurso do Espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Quantas referências à lei do trabalho na obra, né? O filme não soube captar isso. Não soube. Posso falar agora para vocês aqui. Não soube. Né? Colocou algumas pessoas passeando com túnicas nos jardins. Meio, né? Eu falo que o filme catolicizou o livro. Naquele céu católico, místico, de ficar esperando, né? Eu penso assim, o filme teve o seu propósito, as pessoas são curiosas, chamam a atenção, não estou falando que não tem, mas não soube captar essa essência do livro, na minha leitura que eu faço. O músico não tem. Oi? Só tinha um pianista lá, o músico trabalhou. Ah, é? O filme. Faltou isso. Não, mas lá aparece o pianista, né? Tocando as pessoas andando. Exatamente. Não, ficou muito, muito místico, na minha opinião. Aí tem aquela frase bem interessante aqui, que ele diz logo na sequência. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. Fala para ele, porque ele foi médico. Antecipando ali, o capítulo seguinte, o primeiro trabalho dele foi limpar vômitos. O ex-médico retorna para limpar vômitos de espíritos. Não é? Hoje eu li uma reportagem da BBC de Londres sobre juízes do trabalho que estão participando de atividades bem simples, né? Um dia como serviços gerais, como limpeza, para compreender as relações de trabalho. Eu li hoje na BBC de Londres. É muito interessante isso, né? Porque uma juíza falou assim, ela ficou um dia como telefonista e ela ficou admirada que uma pessoa não foi ao banheiro durante 6 horas, que ela tinha medo de ser punida se ela fosse, ela não tomava água para não ir ao banheiro. E a juíza ficou assim, horrorizada, porque ela não sabia que era tão cruel, digamos assim, essa realidade. Então eles estão fazendo isso, né? Encaminhando os juízes para lá. Eu não sou juiz do trabalho, então. Marcelo, Não vou passar por essa aprovação. mas, Só lá no nosso lado. por exemplo, quem é juiz aqui na Terra, quando ele passar pro lado de lá, ele vai ter que ser responsável por todas as decisões que ele tomou aqui? Vai. Vai ter que Todos. prestar conta de tudo? Então é um castigo, não é uma... É uma aprovação, tem gente que quer. Porque Não, mas não é assim. Na verdade é o seguinte. Como que eu vejo isso? A questão do juiz, das decisões, ele tem que fazer o trabalho de acordo com a consciência, com as leis, o que ele tem que fazer de forma bem feita. Dentro desse paradigma de fazer o que é bem feito, não vai ter uma punição ou então algo ruim, digamos assim. Né? Então depende da vontade, da intenção, como que ele vai. Mas esse raciocínio é para todas as profissões. Então o médico também, ou qualquer outra profissão, uma pessoa, o magistério, que é a mais nobre, como que a professora vai ensinar lá no ensino fundamental? A maneira, a criança, como ela vai tratar a criança, tem tudo isso, ela vai, né? É tudo de acordo com o conhecimento que ela já obteve. Né? É claro que eu sou espírita, por exemplo, então a minha compreensão é maior do que muitos que não são. Então, se eu fizer algo errado, consequentemente, as consequências serão piores. Então, as consequências estão vinculadas também ao conhecimento daquilo. Mas ele é responsável sim, não tem dúvida, né? E isso acontece. Mas todos nós somos, né? Tudo sobre a lei de ação e reação, Todas. né? De causa e efeito. Sim. Posso fazer um comentário? Eu sou médico. Sim, pois não. E a gente, isso aí de recomeçar, de limpar vômito, isso aí a gente como médico e quem trabalha em pronto-socorro faz todo dia. Porque a gente atende em pronto-socorro, porque é uma coisa, você está no seu consultório, com ar-condicionado, aquele paciente chega e te paga cheirosinho. Mas quando você está no pronto-socorro trabalhando, você vai atender indivíduo que chega sujo, maltrapilho, o cara que nunca tomou banho, entendeu? O cara o paciente cheio de ferida. Então, isso de recomeçar, de fazer o serviço mais humilde, na realidade, a maioria dos médicos que trabalham em pronto-socorro fazem isso todo dia. Entendi. Então, às vezes a pessoa tem aquela visão,
que o médico Sim. ele trabalha só naquele ambiente bonito do consultório, do hospital, no Exatamente. centro, é tudo bonitinho e limpinho. Na realidade não é isso. Mas é que no... Eu trabalhei 35 anos dentro de pronto-socorro. Entendi. E eu posso falar que a maioria dos pacientes que a gente atende, a nível de pronto-socorro, são pacientes assim, que estão nas piores condições possíveis de ser atendidos. Imagina. Então, se recomeçar o trabalho de limpar vômito de paciente, de às vezes até ter que ajudar a dar um banho no paciente, isso é comum quem trabalha no pronto-socorro. Para esse grupo de médicos, sim, né? Com certeza já tem um preparo, mas no outro grupo, talvez não. André Luiz talvez era ligado a uma medicina mais... Principalmente a época de André Luiz, não havia, a situação era médico particular. Sim, exatamente. Não, e no próprio livro, no começo, é dito que André Luiz ele ficava só dentro do gabinete dele, só clinicando. Ou seja, então, pro caso do André Luiz, aquilo serviu como uma Foi lição. mais impactante. Né? Sim, com certeza. Aí ela diz o exemplo de Paulo de Tarso, né? Que na questão de recomeçar, ninguém foi tão... tem dois personagens, né, da Boa Nova que nos marcam nessa questão de recomeço. É Maria Madalena e Paulo de Tarso. São os dois que modificaram o curso da vida de uma maneira brutal. Brutal. Mas o Emmanuel fala assim, a diferença entre os dois. A Maria Madalena ela era ligada aos vícios. Já Paulo de Tarso ele era escravo da lei. Então a situação dela foi até mais difícil do que a do doutor da lei. Né? Ele era mas a Maria Madalena não, naquela vida ligada aos maus costumes, por assim dizer, a prostituição, ela inverteu totalmente e passou a ser seguidora. E quem foi a primeira pessoa que viu Cristo? Ela. Foi ela, depois da desencarnação do Cristo. Foi ela. Isso aí tem uma simbologia muito grande. Porque mostra mais uma vez que o Evangelho vem para aqueles que erraram, mas que querem agora um novo caminho. Jesus, eu li até esse texto, o irmão defendia essa tese. Por isso que Jesus apareceu para ela. Agora vamos lá para o doutor da lei, né? Paulo de Tarso. Mesma coisa, 29 anos, já tinha alcançado um cargo extremamente elevado na hierarquia dos judeus, no Sinédrio. Depois, teve toda aquela... perseguiu os cristãos, daí virou. Jesus veio, fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Virou, acabou. Abandonou tudo, foi ser tecelão de novo, foi reaprender a viver. Teve 2 encarnações e uma só, Paulo de Tarso. Então isso que ela fala, a ciência de recomeçar. E o Evangelho foi impactante para essas 2 figuras, Maria Madalena e Paulo de Tarso. Profundamente impactante. E ela diz assim, terminando o capítulo 25, a Dona Laura. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Mais o princípio da fraternidade cristã. Né? O cristianismo ele desloca o nosso ponto de preocupação para o próximo. O cristianismo, tudo é para o próximo, em favor de Deus. Nada é para nós no cristianismo. Porque o para nós vem quando nós prestamos um trabalho ao próximo. Essa é a ética cristã. É sempre pensando no próximo. E quando o próximo é mais difícil, melhor ainda. Melhor ainda. Perante Deus. Com certeza. Com certeza. O esforço é mais intenso. É mais intenso. É algo difícil também. Não é algo fácil de se conseguir. Aí no capítulo 26. Ele vai dizer assim, André Luiz, naquela entrevista com o ministro Genésio. Ele vai fazer uma reflexão que é boa, aqui vale a leitura. Ele fala com o próprio André Luiz. Queria ser visto, mas talvez não desejasse servir. É diferente. Tem um enfoque diferente. Não entendi o valor do tempo. É uma advertência para nós também. Nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias.
No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero da tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Então houve uma modificação no íntimo dele muito grande. Muito grande mesmo. Num curto período em que ele ficou na colônia, ele resgatou valores que estavam ali escondidos no eu espiritual dele. Claro que ele tem um passado espiritual aqui que não é contado, antes dele ser o médico. Mas ele soube resgatar. Aí o ministro Genésio fala aquela frase que eu não gosto muito dessa frase, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E ele coloca essa frase lá no começo, lá na página, no frontispício da obra. Vocês têm? No nosso lar tem lá. Nosso lar, embaixo. Tem aí, Pedrito, não tem? Tem. A frase do ministro Genésio. É essa frase. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então não adianta vocês negarem serviço, porque vai aparecer. Agora vocês vão ter que ficar igual a minha consciência. Quando aparece, eu falo, não tenho tempo, aparece essa frase na minha cabeça. Agora vai aparecendo de vocês também. Não é bom. É incrível. Incrível, incrível, incrível. E ele continua, né? O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade e aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais costumamos... Olha essa frase, como ela é real. Olha essa frase. Nos círculos carnais, aqui onde nós nos encontramos, costumamos felicitar um homem quando ele atinge a prosperidade financeira ou excelente figuração externa, nos bens, na riqueza, na posição social dele, assim que ele é reconhecido na sociedade. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Outros valores totalmente diferentes. Totalmente diferentes. É o exercício puro de humildade, né? Compreensão, esforço próprio, aquele que se esforça na conquista dos seus valores individuais. E humildade sincera, que é a virtude que está na base de todas as outras, segundo Emmanuel. E é mais difícil. A virtude da humildade é quando nós enxergamos quem realmente nós somos, com todas as fraquezas que nós temos, os defeitos, as cicatrizes da vida, porém, estamos dispostos a um melhoramento espiritual. Isso é humildade no sentido mais específico da doutrina espírita. Não é aquela humildade, como se imagina, pelo jeito externo da pessoa se comportar, às vezes pelo jeito dela, mais calada, mais quieta, ou até pelas condições financeiras. Aquela pessoa é humilde. Não tem nada a ver com isso, humildade. Ela é uma conquista do espírito, independente de outros fatores. É claro que bens materiais e outros fatores podem afastar as pessoas dessas virtudes. Isso está no complexo de provações dessa pessoa, né? Então ele é encaminhado ali para as câmaras então, de retificação, que são hospitais, como se fossem manicômios, digamos assim, lá no Ministério da Regeneração. E lá ele conhece o Tobias. Marquem bem o Tobias, que tem uma história bem particular dele, né? Logo na sequência, ali nos próximos capítulos. Que ele casou 2 vezes e as 2 esposas moram com ele lá no plano espiritual. É isso mesmo, mas claro que tem todo um contexto, toda uma lógica. Ele não é bígamo, tem toda uma lógica. Mas isso é nos próximos capítulos, não é para hoje ainda. Mas guarda esse nome Tobias. Aqui ele vai falar, que eu adiantei aqui. Temos aqui as grandes fábricas do nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral, dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. E ele continua ali, as câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então é um lugar realmente mais inferior, por assim dizer, onde a colônia é muito grande geograficamente, já vimos isso, Aeróbus viajou durante 40 minutos na colônia. Então, mas em relação ao umbral mais grosseiro, são as câmaras de retificação. E é onde vai aparecer aquele espírito que matou 58 crianças na sequência.
ali nos portais. No capítulo 27, o trabalho, enfim, novamente referência à lei do trabalho. Ali ele começa então a ter contato com alguns doentes, alguns enfermos, que estão hospitalizados ali nas câmaras de retificação. Então nós temos o caso do Ribeiro ali, né, o primeiro. Lembram? O Ribeiro, o Tobias chegou ali, o Tobias, vocês repararam que ele é uma espécie de instrutor. Ele administra ali um setor, ele não coloca a mão na massa diretamente, não. Ele determina, observe, ele tem um cargo um pouquinho superior ali nesse começo. E ele tem esse Ribeiro que está ali tendo alguns delírios, mas qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Os parentes que ficaram aqui, né, estavam pensando muito nele. Isso é muito comum. É muito comum. Ah, por que morreu? Por que se foi? Eu estou sofrendo muito. Não sei o que, não sei o que. Todo mundo na minha família, então, nossa. Como eles reclamam quando uma pessoa desencarna. É uma coisa assim absurda. E reclamam. O que aconteceu? A pessoa está num grau de desequilíbrio e vai ser atingida por esses pensamentos, por esses fluidos. E ele entrou em desespero. E qual foi a solução que Tobias vai encontrar para esse caso? Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela, a família, receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. E é muito comum uma família ter muitas complicações depois que perde uma pessoa, um pai. Pode reparar. Acontece desemprego, problemas financeiros. Reparem isso. Reparem essa sutileza. Para parar de pensar negativamente no falecido, né? Na pessoa que não se encontra mais. Claro que isso requer um trabalho de muita maturidade espiritual. Tem muitos espíritas também que têm dificuldade nessa compreensão. E é dolorido. Nós estamos aqui numa análise mais técnica. É claro que é dolorido perder uma pessoa. Mas nós não podemos ter uma passionalidade no trato com a desencarnação de uma pessoa querida. Ser muito passional é muito ruim, é muito pernicioso. Isso vai provocar danos para os espíritos que se foram, quando não se encontram numa situação de equilíbrio. E são muito raros os que se encontram numa situação de equilíbrio, que não vão ser atingidos negativamente com pensamentos hostis, com pensamentos de irresignação à providência divina. Ele vai falar uma frase que é interessante, Tobias: a vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. Aí eles vão num setor que tem ali, foram pessoas que muito ricas, financeiramente falando, mas que não souberam aproveitar as riquezas para as conquistas espirituais. Estão em desequilíbrio profundo. E ele vai dizer assim, Tobias: acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Olha essa frase. Que é o único propósito da riqueza. Não tem outro. Nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Todos nós sabemos que vamos desencarnar. Vamos deixar o corpo físico, mas isso muitas vezes não é motivo para nós mudarmos algum comportamento. Mesmo sabendo que esse comportamento pode nos prejudicar no plano espiritual. Nós estamos num confronto entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós devemos praticar enquanto nós nos encontramos aqui. Existe um confronto no nosso íntimo. Quando nós lemos, não sei vocês, mas vocês sentem isso. Quando vocês leem uma obra como O Nosso Lar, existe os pensamentos vão assim, como que eu posso me explicar? Existe uma certeza de que nós estamos aqui provisoriamente, mas com mais pureza. Eu sinto isso quando eu leio. E que
eu deveria estar fazendo, né, estar tendo outros comportamentos, algumas áreas da minha vida, e isso eu não estou conseguindo. Não sei se vocês têm essa leitura, essa percepção, mas que é uma constante advertência, porque nós vamos deixar o nosso corpo físico, isso é fato, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui algumas décadas, mas nós vamos. Agora, adaptar aquilo que nós sabemos ao nosso comportamento, que é a grande questão. Esse é o desafio da nossa existência, para evitarmos outros sofrimentos desnecessários. Aí tinha aqueles que estavam dormindo, num sono também perturbador. Isso vai ter também lá no livro dos mensageiros, os que dormem. Mesma coisa. Por um estado de descrença alimentada durante aqui o momento da reencarnação, continuaram nessa descrença, não acreditaram, não construíram nada no íntimo. Aí voltaram para lá e continuaram dormindo em pesadelos. Como ele diz aqui, como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Então não adianta, meus irmãos, as construções espirituais, elas dependem de um esforço nosso. Ninguém vai evoluir por ninguém. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não diz que ele ia resolver os problemas dos aflitos. Ninguém vai. Ninguém vai. Nem os espíritos protetores. Ninguém vai entrar na nossa vida e resolver aquilo que cabe a nós. Vamos ter orientações, ensinamentos, valores, intuições, encontros durante o sono do corpo físico, mas ninguém vai entrar na nossa vida e fazer o processo evolutivo. Aí as construções espirituais são individuais, né? São inalienáveis. Aí nós temos a Narcisa, que é uma personagem que vai marcar toda a história agora, a enfermeira tão dedicada, né? E o André Luiz limpando vômitos, então, como nós já dissemos ali, fétidos, negros, escuros, e tudo de ruim ali. E ele falou, ninguém poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermaria rudimentar. Esse é o pensamento dele. A mudança de perspectiva dele é muito grande. Diga, dona Jair. Então, aliança, eu gostei dessa frase que ele fala que nós temos os milionários das sensações físicas e depois são encontrados como mendigos da alma. Nossa, porque hoje nós vemos um sensorial terrível aqui no mundo, no planeta, não é? Com certeza, mendigos da alma. Essa frase também realmente é para pensar, né? Mendigos da alma. É coisa mais embaixo que a gente imagina, hein? Mais embaixo que a gente imagina. O 28, em serviço. Aí ele vai falar ao André Luiz, né, receber a aventura do trabalho, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Acho bonita essa frase dele, para nós também. E naquela noite, observe que são vários capítulos que se passam em uma única noite, uma madrugada. Ele foi lá, de manhãzinha, trabalhou ali na limpeza dos vômitos, e vai continuar na madrugada porque havia uma expedição no umbral. E nessa expedição foram resgatados 29 espíritos, 22 com a consciência um pouco melhor, né, e 7 um pouco mais perturbados. Ele ficou um pouco admirado com aqueles instrumentos rudimentares ainda, repararam isso, de transporte. Aí o Tobias fala que a natureza não dá saltos. Então não há como ter o aeróbus, por exemplo, lá no plano espiritual inferior. Não sei se todos têm essa ideia, essa compreensão. Ele mesmo foi resgatado com marcas, algo que parece muito o que nós conhecemos no nosso plano aqui, encarnados. E daí tem a história da Narcisa, que ela precisou de 10 anos de trabalhos ali, né, sob orientação da ministra Veneranda, porque ela tem algumas funções que ela vai retornar aqui na próxima reencarnação dela. E ela precisou trabalhar 10 anos, está lá 6 anos e pouco, naquela época. E ela diz assim, a Narcisa, no capítulo 28 ainda. Vivia perturbada e aflita, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. E ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Então o estado que ela faz lá em razão de um passado também delituoso, mas que ela precisava disciplinar os sentimentos, os pensamentos.
E a ministra mineirana orientou que ela ficasse com esses, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples, piores doentes do nosso lar. E ela aceitou, como enfermeira. Esse é o trabalho da Narcisa. O 29, a visão de Francisco. Reparem que são recorrentes na literatura, nessa obra e em outras aqui do André Luiz, aos passes e a água fluidificada. Reparem, principalmente aos passes. Eles dão passes ali frequentemente. Frequentemente. Nas câmaras de retificação, quando chega alguém, para relembrar a memória, lá no Ministério do Esclarecimento, foram por passes também, por magnetismo. Reparem como essa questão dos fluidos, como ela é mencionada na obra frequentemente, a manipulação dos fluidos pelos espíritos. E o nosso passe na casa espírita também nada mais é do que uma manipulação de fluidos pelos espíritos, com o nosso auxílio. Nós só auxiliamos os espíritos. Isso está no livro Missionários da Luz, entre outras obras. Então reparem como eles têm uma ciência dos fluidos muito interessante. E só no caso dos, indo lá para o Missionários da Luz, terceiro livro, os espíritos que são designados para trabalharem nos passes em uma casa espírita estruturada são espíritos de alta magnitude espiritual. Não é qualquer um, não. E tem que ter um conhecimento profundo da ciência dos fluidos. E tem que ter um sentimento, porque a qualidade dos fluidos é dada pelos sentimentos. Então eles têm muito cuidado para escolher o trabalhador do passe no plano espiritual. Muito cuidado. É claro que nós precisamos de um auxílio. Temos que... Mas só para você prestar atenção nessa questão, então, dos passes, do magnetismo, como é muito rico no plano espiritual. Aí tem a história do Francisco, ele foi apegado ao cadáver dele mesmo, lembram disso? E ele teve essas dificuldades. Muitos espíritos desencarnam, mas ainda ficam apegados à matéria, não compreendem a realidade espiritual. E eles começam a ver a própria decomposição do cadáver. Isso é assustador para quem não tem uma noção mínima de espiritualidade. É assustador. Então Francisco ficou vinculado a isso. Aí ele telefona lá para a dona Laura telefona e ela diz para ele, sabendo que ele ficou lá, o André Luiz, na madrugada toda, e diz, muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Só mais uma vez a lei do trabalho. O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. O bem e o mal. Depende da disposição de cada um. E a Narcisa vai dizer logo adiante: como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A maioria realmente está num sono muito grande aqui. Não querem conhecer a realidade espiritual a que nós estamos sujeitos. Ignora-se a questão, para onde nós iremos e por que nós nos encontramos aqui. Existe um desleixo para isso. Não há uma preparação. Lá nos Obreiros da Vida Eterna, vai haver uma crítica à Igreja Católica e às igrejas evangélicas. Falo aqui abertamente porque nós estamos em um curso, que não há a mesma preparação para a espiritualidade. Praticamente não há. Então, consequentemente, geram crianças infantis, crianças na área da espiritualidade. Você vai dizer isso lá. No capítulo 30, herança e eutanásia. Esse caso aqui da Paulina é muito triste, é muito doloroso. O filho acabou autorizando a eutanásia do pai. E o pai não perdoou o filho. Embora ele foi resgatado no umbral, lembra da história, Então, quem matou foi o Edelberto, que ministrou veneno não, que autorizou, era médico e autorizou a eutanásia do pai. O pai muito rico, tinha muitos bens, mas destruiu a família em termos de organização após a herança. E a Paulina já é a única mais ali à frente da família. Ela está trabalhando intensamente para a união da família. E ela faz ali ela tem uma conversa com o pai dela e o teor dela é muito interessante da conversa dela. Ela diz assim, no parágrafo, no primeiro dela: ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra,
para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Esse é o motivo central pelo qual nós nos encontramos aqui na Terra. Adquirir o verdadeiro amor espiritual. Esse é o verdadeiro motivo. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Olha como que é vista a função de mãe e de pai, do Espírito que recebe sob a sua custódia. Né? A fraternidade universal, mais ampla possível. Porque o amor do pai e dos pais em relação aos filhos não é um amor ilimitado. Ali é o amor mais puro, da mãe principalmente em relação ao filho, é o amor mais puro que se pode conceber. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime. É um ou outro, reparem. Ou cadinhos de purificação, lugar onde há sofrimento, onde nós estamos aprendendo a disciplinar os sentimentos, ou templos de união sublime. Aí é uma exceção aqui na Terra. Mais comum são esses problemas. A caminho da solidariedade universal. Muitos lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Adiante ela diz assim, a Paulina: a permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Ruína nas almas. Uma pessoa que odeia, ela está se colocando numa posição de ruína, de desgraça perante a vida, perante Deus. Sobre a riqueza ainda. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Toda riqueza é transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, e ela conversando com o pai dela, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto. São os valores que ele deveria ter transmitido aos filhos, e não soube. Seu esforço seria de valiosa previdência, mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Olha essa frase. Esses são os tesouros espirituais, que as traças não roem e os ladrões não roubam, que Jesus disse. São esses: conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes da humildade e bênçãos da compreensão. São os tesouros que ninguém vai tirar de nós. Ninguém. São as conquistas que vamos levar para o plano espiritual. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência, de uma certa organização financeira. E é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, da parábola do Cristo. Nós somos mordomos no sentido de administradores. Esse é o significado das coisas divinas. Que saibam administrar com sabedoria, mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósito de dominação. Esse discurso dela, essa fala dela, daria um livro à parte, de tão profundo esse diálogo, essa conversa que ela tem com o pai dela. E mesmo assim ele não se toca, ele continua desequilibrado e continua apegado aos bens materiais. Ele não perdoa o filho, que ele acredita que foi o responsável pela morte dele, por autorizar a eutanásia. O Espiritismo é contra, claro, nós sabemos, é bom falar. É contra a eutanásia, essas maneiras. Mas vai ficar sofrendo 20, 30 anos. É que é Deus que determina quando nós vamos retornar ao plano espiritual. Mas não existe esse aparelho. Mas ele existe porque Deus deu inteligência para quem criou esse aparelho para manter a vitalidade. Então, na concepção espírita, nada pode eliminar a vida. Diga. Em termos de medicina atual, a medicina do mundo, é mais ou menos consenso que se deve fazer a eutanásia assistida. Imagino. A eutanásia que ele está em fase terminal, se anestesia o indivíduo e deixa os órgãos separando
Não tem nada. Absurdo, né? Mas, Sim, não pode mantê-lo artificialmente, né, na visão da medicina. Ainda não houve uma espiritualização da medicina, né? Esse é o problema. Esse é o problema, salvo exceções. Uma lista vai gerar consequências danosas, tanto para quem promove quanto para quem sofre isso. Aí tem esse capítulo bem interessante do vampiro, né? 31. Vampiro no sentido de espírito sofredor, de espírito obsessor, nesse sentido. Então vocês observaram ali que apareceu então uma mulher. Só primeiro a Narcisa faz uma referência ali. Antes de falar disso, né, essa referência aos desequilibrados do sexo, observaram isso? André Luiz ouve alguns choros, algumas reclamações, ele ia entrar e ela fala, não avance. Fala para ele, né? Localizam-se ali os desequilíbrios do sexo, desequilibrados. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Realmente, essa problemática da sexualidade, ela é complexa e também outros livros vão melhorar a compreensão nossa desse tema, principalmente um dos últimos, que é o Sexo e Destino, um dos últimos livros da obra. E o interessante, né, Marcelo, parece que existe até uma certa gradação desses problemas, né? Porque quando é o caso do André Luiz ver aquele espírito que está sofrendo por causa da vaidade, por causa da aparência, ele pode ver. Quando é por causa dos problemas de apego, da avareza, ele também pode. Aquele espírito que sofre porque os parentes estão muito apegados também pode. Agora, quando é relacionado à questão do sexo, a sexolatria, parece que é tão grave a problematização no plano espiritual, falou, não, você ainda não tem capacidade de poder de suportar essa visão. Essa é a lógica que o Gustavo falou. Esses outros defeitos, vamos dizer assim, ele é acessível. Chegou na parte da sexualidade, por enquanto ele não tinha preparo ainda. Então pode realmente provocar um dano profundo. Vamos entender isso em outras obras, com mais profundidade. Principalmente no Manuel Filomeno de Miranda, tem um livro, Sexo e Obsessão, e outras obras dele também, dessa problemática que pode gerar danos profundos na vida do espírito. Realmente isso vamos ver com mais profundidade então. Por enquanto só uma mençãozinha aqui no nosso lar. Então chega aquele espírito, quando a Luísa não vê aqueles pontos, né, 58 pontos negros, escuros, e a Narcisa vê, mas também ela não identifica qual é a causa, até chegar o chefe ali das sentinelas. Porque esse espírito está no portão. Repararam que ela penetrou ali as primeiras defesas e conseguiu chegar nas portas ali da colônia. Então a colônia se localiza realmente no umbral, porque senão não teria espírito sitiando a colônia. Por essa lógica. E esses pontos eram então a representação das 58 crianças assassinadas. Fala que ela era profissional da ginecologia. Não sei se é médica ou se era uma parteira, algo assim nesse sentido. E que ela matava as crianças com golpes esmagadores, outras por asfixia. E daí o André Luiz e a Narcisa acabam ficando indignados porque queriam levá-la lá para ser atendida, receber atendimento, e ele falou que ela não tinha um preparo. Por quê? Porque ela não tinha um remorso, que é o primeiro elemento no caso dela que franquearia acesso dela aos hospitais da colônia. Tem que ter uma preparação mínima daquele que violou as leis de Deus para ser resgatado. Minimamente tem que ter. A providência divina não vai agir sem que haja uma contrapartida daquele que precisa da providência divina. E ela que, quando ela foi confrontada, o que ela diz, né? Só peguei poucas frases dela, né? Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Parece alguns espíritos falando, né? Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou aqui procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. Olha a noção que ela tem dela mesma. Ela não tem senso nenhum de autocrítica. Então a consciência não apontou ainda. Só quando apontar, aí sim que ela vai cair na real, numa expressão bem simples, aí que ela vai proporcionar um resgate, um sofrimento e tudo mais. E ela falou, quando eu notei aqui, né, filho de Satanás, uma coisa assim, ela começou a ofender gritantemente. Então é uma pessoa que realmente o espírito não tem ainda nenhuma compreensão dos delitos que ela praticou. Nenhum. Ainda a consciência está ali
anestesiada. E ele fala, né, o Paulo, o diretor das Sentinelas, exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Então não há como enganar a providência divina. No plano espiritual, a lei é muito rígida. Aqui também é. Mas aqui nós temos um tempo para tentar melhorar a nós mesmos. Mesmo aqueles que se dedicam ao mal. Ainda assim a providência dá a oportunidade, mas ainda pode ser que não se ajusta. Aí quando a pessoa desencarna, começa o processo. Pode ser que não, pode ser que sim, demora também um tempo para tudo isso. Marcelo, aqui parece que a Narcisa ficou insistindo ainda por atendê-la. Ficou. Então, ela tinha conhecimento, sim. Não tinha. Pelo que eu entendo, a Narcisa é uma enfermeira muito simples, não é um espírito de superioridade espiritual significativo, mas ela se apagou pelo sentimento de piedade só. Mas isso não é o suficiente para garantir para outra pessoa esse acesso. Agora o Paulo, que era o chefe das sentinelas, já tinha um conhecimento mais profundo. Tanto que a Narcisa nem identificou que esses pontos pretos eram uma representação das crianças que foram abortadas criminosamente. Ele já teve essa leitura na aura dela, né? A aura dela tinha esses pontos. Entendeu? É isso que aconteceu. A aura, nós não podemos esconder aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. A aura é o contorno daquilo que o nosso perispírito projeta. Aqui não tem quadro, lá no prego. Mas enfim, nós temos o perispírito, temos a aura, que é o contorno, digamos assim, e nós projetamos fluidos. O perispírito, ele não é algo totalmente como o nosso corpo físico estanque. Ele vai projetando fluidos. E tem a aura, que é o limite desses fluidos. Aí tem esses pontos, nesse caso concreto, tinha uns pontos pretos ali. Então a Narcisa nem sabia que esses pontos eram aborto, ele já sabia. Então ela fez uma questão de piedade, mas não é o caso, né? Porque a justiça divina, ela não é só piedosa, ela é justa. Tem dois elementos, então tem que dar uma contrapartida. E a contrapartida, nesse caso, seria o remorso mínimo dela. Vamos ver algumas criaturas ali internadas. O próprio Senhor, o pai da Paulina, ele não consegue perdoar o filho que levou à eutanásia, mas ele tem algum preparo espiritual mínimo. Ele queria deixar a família bem, errou, mas não é uma pessoa má, repare. Já estava nas câmaras de retificação lá. O André Luiz também tem uma vida normal, ele até foi direto para o Ministério do Auxílio, não passou pelas câmaras de retificação, que é um lugar de pessoas mais desequilibradas. Então tem esses níveis, por assim dizer, esse conjunto de fatores que vão conduzir a pessoa a uma melhoria no plano espiritual. Mas cada caso é um caso. Não tem dois casos iguais. Como não tem duas pessoas iguais no planeta, de personalidade. Ô Marcelo, inclusive o Paulo arremata que é imprescindível ficar ligado. Você tem duas caras. Lembra que ele fala lá? A boa e a má. A gente às vezes é iludido. É iludido, com certeza. Eles conseguem ludibriar. Conseguem ludibriar. Não a consciência divina, né? Exato. E ela só foi mesmo, só mostrou quem ela era quando ela foi confrontada. Sim. E que ninguém gosta de ser confrontado, né? Aí vai falar, ninguém gosta. Aí ela foi confrontada com aquilo que ela queria ocultar dela mesma. A pior coisa é quando nós temos um problema na vida, um sofrimento na vida, e a pessoa toca nesse assunto. E se for uma pessoa que a gente não gosta e toca no assunto, a gente passa a odiar a pessoa. Ela toca na ferida, pega uma faca e introduz na ferida que nós temos assim. É a pior coisa. Pode reparar. E aqui foi na ferida dela, porque ela sabia que ela cometeu abortos. Ela sabe plenamente. Só que é a ferida dela. Ela não quer assumir isso para ela mesma. É muito dolorido ela assumir que ela cometeu um crime. Ela sabe que ela cometeu aborto, 50 abortos. É mais ou menos isso, guardadas as proporções, né? Para nós aqui. Mas ninguém gosta. Não foram abortos, né? Foram. As crianças nasceram e as bocas matou as crianças ou asfixiou as crianças. Não, é tudo junto. No sentido, entendi. Não foi tecnicamente aborto, né? Chegaram a nascer as crianças. Entendi. É o pior. Pior ainda, né? Mais doloroso ainda, né? Mais doloroso. Homicídio. Essa é a palavra mesmo. 32, então, notícias de Veneranda. Agora entra numa paisagem legal.
né? A ministra Veneranda é realmente extraordinária, né? Ela escreveu um livro pelo Chico, a ministra Veneranda. Ela escreveu um livro de infantil pelo Chico. Eu esqueci o título dessa obra, mas quem assina é a ministra Veneranda. Só o Chico, né? Para receber esses espíritos, né? Então ela trabalha no nosso lar há 200 anos. Algumas informações sobre ela, né? Só ela e o governador que viram Jesus, repararam isso? Sim. Só os dois, hein? Só os dois. Só que ela nunca falava, ela se esquivava dessa informação, né? E se eu fosse eu ficava atrás dela, como que ele é? Onde que ele mora? E ela se esquivava, né? Eu lá na câmara de retificação deitado, mas perguntando, né? Depois do meu resgate. Deixa eu ver aqui. Tem menção desse grupo de espíritos, Fraternidades da Luz, das Américas aqui, que homenagearam a Veneranda, né? Medalha do Mérito de Serviço. A única entidade que conseguiu esse mérito, né? Só que ela também transferiu para a própria colônia. Muito humilde, né? Muito humilde. E a Narcisa fala, intimamente, a ministra Veneranda vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na Terra. É por isso que ela se vincula à colônia. Com certeza esse grupo de espíritos é vinculado à colônia nosso lar. Os Filhos do Grande Rei. Do Grande Rei? É o livro. Ah, é? Já localizou no Google? Os Filhos do Grande Rei, da ministra Veneranda aí. Essa informação, então, que o Chico psicografou. Então ela trabalha em favor desse grupo, né, de espíritos aí há muito tempo. E por isso que ela se colocou no nosso lar ainda. Eu observo que ela é ministra, eu lembro que cada ministério tem 12. E ela é ministra da regeneração, que é o mais que se vincula aos espíritos sofredores. Olha que renúncia. Repare essa sutileza da obra. Ela poderia estar em outro ministério, mas ela está lá no Ministério da Regeneração. Lugar mais difícil, bem mais difícil. Aí no 33, André Luiz reclama de novo que tem saudade da família, a Zélia, a esposa dele, né? E vai falar assim, agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-se de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte, futilidades. Para nós também é advertência. Conseguiu essa bênção do trabalho, consequentemente o espírito exulta de alegria, de felicidade, e ele descobriu isso lá, ao invés de ter descoberto isso aqui. Reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Olha essa informação. Por mais que ele se dedicou à família, não era qualquer pessoa, não era um espírito vicioso. Ele se dedicava à família, mas não dessa maneira mais profunda. Tem um espírito que nós estamos estudando lá no curso de esclarecedor, que ele se comunicou na Sociedade Espírita de Paris, lá para Kardec, na época. E Kardec colocou essa mensagem, essa comunicação no livro Céu e Inferno. E ele vai falar assim, ele está como espírito em situações medianas. Não era nem infeliz, nem sofrimento, nem espírito feliz, mediano. Quando ele fala assim, Kardec pergunta para ele, mas ou foi outro espírito que perguntou, mas o senhor cumpria todos os compromissos, acho que era a sobrinha dele, uma coisa assim, foi evocado. Mas o senhor cumpria todos os compromissos, era uma pessoa boa, o que aconteceu para não se sentir feliz? Ele fala assim, mas existe uma diferença muito grande entre cumprir as leis dos homens e cumprir as leis divinas. Ele fala isso. Muito grande. Eu cumpri as leis humanas, ele fala. Também difícil por si só. Mas as leis divinas eu tive a dificuldade de cumpri-las, né? Que está ali na lei do amor, é isso que ele fala, e isso não deu para ele uma condição espiritual. É interessante. Ao contrário do Samson, que é a primeira comunicação do livro Céu e Inferno, ali na segunda parte, que Kardec então classifica como espírito feliz. E Kardec descrevia ele, o descrevia como sendo um espírito, ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris, uma pessoa boníssima, todo mundo gostava dele, generoso, benevolente, era um exemplo. Um exemplo. E ele desencarnou em razão de uma doença lá em Paris e foi evocado
E foi evocado, o corpo lá, né? Kardec foi lá no velório, o corpo dele evocou, chamou o médium, evocou o espírito dele com o corpo assim presente. Né? Coisa de Kardec. E ele falou, não, eu sou feliz agora, tal, vou ajudar. Então eu estava numa situação bem feliz pela prática daquilo que o Espiritismo ensinava. É bem interessante essa maneira de enxergar, né, as consequências dos nossos atos no plano espiritual. Como que vai repercutir isso lá. Aí ele vê alguns espíritos, ele chama de fantasma, e fica com medo, lembra? Não, só continuando ali a outra fala que eu não concluí dele ainda, né? Sobre a família dele. Então reconhecia que nada criara de sólido e o último espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira, necessária ao pão, e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Essa figura bonita que ele coloca. Aí sobre esses fantasmas, entre aspas, que ele ficou com medo. Interessante essa informação. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo. Né, no desdobramento que nós chamamos hoje, né, e Kardec chama de emancipação do espírito, transitando livremente em nossos planos. Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuros ou humildes na Terra. Aqui desaparecem, mas lá no plano espiritual tem uma grandeza espiritual muito grande, com construções espirituais. Aí tem algumas informações que nós temos que falar também, né, dos animais. Vocês ficaram curiosos? Eu também. É curioso mesmo, é curioso isso. E sabe por que eu gostei? Porque tem muitos espíritas que não assimilam essa história dos animais. Não assimilam. É porque tem uma aparente contradição com Kardec. Onde o livro dos Espíritos fala que o elemento espiritual, lembrando que os animais não têm espírito, não podemos usar a palavra espírito para os animais. Tem um elemento espiritual, tem um princípio espiritual que neles habitam. Mas no livro dos Espíritos fala que eles já desencarnam, já reencarnam quase que automaticamente. Então isso afronta, de certa maneira, o que está aqui. Mas eu penso que a obra vem expandir um pouco a compreensão daquilo que Kardec trouxe. E outra coisa, então fala ali em cachorros, né? Em moares e aves. Falam nisso. Que facilitam o trabalho, ele fala, inclusive. Que facilitam. E que eles são treinados no Ministério do Esclarecimento. Tem um setor lá específico. Repararam nisso ou não? Nessa sutileza da obra. Então eles são preparados para isso. Agora, esses animais no plano espiritual, alguns falam que seriam somente fluidos animalizados, ou que eu não acredito, mas que são realmente um princípio espiritual. Um princípio espiritual, pelo menos a minha compreensão. Diferentemente de animais que vão existir nos planos inferiores, que não são animais. São formas e são espíritos humanos, que é aquele fenômeno de zoantropia, quando eles conseguem manipular, vamos ver isso também mais adiante, só antecipando, para fazer um contraponto. Quando nós estamos falando da colônia, desses animais aqui, realmente são animais, na minha compreensão. Vocês estudam, vão aprofundando, até hoje eu estudo esse tema. Ele é complexo. Não é, o que eu vou falar para vocês não é algo pronto e acabado. Esses animais aqui realmente são animais, são princípios, né, espirituais, que ajudam aves, cachorros e moares aqui, né, mulas, cavalos e tal. Agora os animais vamos ver lá no plano espiritual, alguns lobos e outros animais, aí até aves também. Aí nesse caso são espíritos que conseguiram manipular o perispírito naquilo que chamamos de zoantropia. Em razão de vários, vamos ver isso, pode ser por duas categorias. Tem espíritos que conseguem alterar o perispírito em figuras tenebrosas, de demônios, com chifres, com caudas. Fazem isso para assustar outros. E tem outros que são hipnotizadores, hipnotizam outros espíritos, induzindo a eles formarem alguma alteração no perispírito. Em lobos, né, tem um nome específico, licantropia.
A zoantropia para todos os animais, digamos, ou licantropia. Então eles vão se tornando esses animais. Claro, provisoriamente. Uma hora eles vão sair dessa hipnose. Então tem essa série de considerações quando nós estamos falando de animais. Animais na colônia, animais no umbral, em regiões de sofrimentos. Temos que ter essa leitura. Mas é o começo. Como nós já falamos, o livro nosso lá vai dando informações que vão ser trabalhadas depois em outras obras. Diga. Gostaria de sua opinião a respeito desse pessoal que faz essa tatuagem, que cultuam fixamente um personagem, um dragão, essas imagens terríveis. Demoníacas. Tem uma influência no perispírito depois, no retorno ao mundo espiritual? Tem uma influência no perispírito não pela tatuagem propriamente dita, mas pela fixação mental, que a tatuagem seria a representação de um pensamento fixo. Então essa representação pode gerar, sim, alguns problemas, digamos assim, no seu perispírito. Mas não a tatuagem propriamente dita. A pessoa faz, quem tem tatuagem ficou com medo aqui, né? Não é por isso. Mas é pela fixação. Mas pode, aquelas bandas de hard, quando eu vejo aquelas bandas, né, de hard rock pesado, as mais pesadas, né? Embora quando eu era adolescente eu adorava algumas bandas, não era espírita, era católico. Mas enfim, elas têm uma idolatria, essas figuras demoníacas, eles têm isso, não adianta que eles têm, e a voz, enfim, alguma coisa tem, pode ter certeza, né? Mas a tatuagem em si não, mas a fixação pode conduzir, sim, com certeza, né? São as ideias que vão forjar o espírito, né? Com certeza. Marcelo, até na questão das formas pensamento, também, que na literatura espírita a gente verifica muito isso, com relação aos animais, assim, e mais ligados à questão de insetos, né? Quando você, salvo engano, no livro do Veneflé de Toledo, Curas e Passes Espirituais, que ele fala que cada tipo de forma de insetos ali, ele faz essa separação que está relacionada a determinado pensamento, né? A determinado vício daquela pessoa. O vício em sexo vai fazer aquilo, o vício em tabagismo vai parecer tal animal, assim, o espírito ele fica mentalizando aquilo, né, no plano espiritual. Sim, essas formas de pensamento, vamos ver isso nas obras subsequentes. Eu entendo assim que elas são uma espécie de fluidos animalizados. Eu entendo, especificamente. Na minha compreensão, não teria um princípio que teria no cachorro, nos muares, na minha compreensão. Então, no caso do sexo em desalinho, no sexo desvairado, realmente haverá problemas ali. No caso do tabagismo, das drogas e outras viciações também. Enfim, haverá problemas nessa área, que eles chamam de formas de pensamentos, né? Seria uma outra espécie de vida, vamos dizer assim. É difícil compreender tudo isso, tem que ser aos poucos, tá? Mas vamos ver isso também, tá? Principalmente no livro Missionários da Luz. Já vai começar a falar das formas de pensamentos. É um mundo muito grande, né? De informações. Mas sobre os animais, então, é essa compreensão provisória que nós vamos ter. Animais na colônia, animais no plano espiritual inferior, que são espíritos em processos de zoantropia. E é diferente, né? Agora, com os recém-chegados do umbral, tem aquela senhora, né, que tinha escravos, né? Assustadora, essa história dela. Ela foi católica, que ela estava de acordo com as leis, ela se confessava, dava dinheiro na igreja e estava acertada com Deus, né? E ela falando, né? Realmente, né? Desde 1888. Exatamente. Estava mais de 50 anos no umbral. André Luiz passou 8 anos e pouco. Fizeram as contas dela, foi mais de 50 anos no umbral. Quando a princesa Isabel assinou a lei, ela quase desmaiou. Aí a doença dela se agravou de vez. Que ela vai falar assim, né? Ela vai falar assim, fui na terra mulher de muito bons costumes, fiz muita caridade, rezei incessantemente com sincera devoção, como sincera devota, mas quem pode com as artes de Satanás? Ela transfere responsabilidades, né? Transfere. Meus escravos provocavam rixas e contendas, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas, entenda-se, né? Nós sabemos o que eram essas disciplinas. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote,
Disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, o padre, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Ai, meu Deus do céu, não dá, né? Depois vamos ver lá no Missionários da Luz, eles vão para a igreja, né? Tem lá 7 padres lá no umbral da igreja. Dentro da igreja falando horrores lá, desencarnados, né? Padres desencarnados. E ela se justifica dizendo que o bispo também tinha escravos? Também tinha. Na sua casa também tinha escravos. Mas tem que levar isso em consideração, é a mentalidade da época. Para quem nasceu, imagina se nós tivéssemos nascido filhos de fazendeiros riquíssimos no século XIX. Será que nós teríamos uma mentalidade diferente da dela? Não teríamos. Vai ver que a gente já passou por isso, né? Pode, com certeza. Por que ela foi até resgatada? Porque ela teve uma mentalidade, olha a lógica, ela ficou 51 anos, se não me engano, no umbral. Por que ela foi resgatada? Porque ela tinha uma certa, algo que era atenuantes da situação dela. Ela acreditava piamente, ela foi induzida pelos sacerdotes a pensar dessa maneira. Ela era católica. Atenuantes. Atenuantes, também tem. Não só aquilo, ela também tem. Aí tem aqueles encontros, é bem interessante isso, presta atenção no último capítulo, né, dos finalmente, no capítulo de hoje, né, 35, encontro singular, que ele encontrou aquela pessoa, Silveira, que o pai dele havia tido um problema financeiro, acabou tirando todos os bens dele. Mas interessante é que o que a Narcisa vai falar aqui, ali na colônia, a Narcisa já teve alguns encontros ali também com pessoas a quem ela teve um vínculo aqui na Terra. E esse encontro não vai ser o primeiro, não. Depois, nos próximos capítulos, vamos ver o André Luiz encontrando uma outra pessoa, que foi uma empregada doméstica da casa dele. Justamente na colônia. Então dá a entender que tem um vínculo forte, assim, com aquilo que acontece conosco aqui nesse plano. Não sei se vocês tiveram essa leitura. Né? Entenderam onde eu quero chegar? Que nós estamos, né, vinculados a uma realidade, digamos assim, e que Deus proporciona esses encontros, reencontros para um acertamento da lei. A secretária dele também, né? Que estava lá na colônia do Nosso Lar, quando ela comenta que a única pessoa que fez a prece para ele foi uma senhora que ela incluiu nos pacientes, a última a ser atendida, que ele ficou chateado, né? O André Luiz ficou chateado de ter atendido ela de graça, né? Mas ela empurrou ela justamente para ser atendida naquele dia. Eu não lembro dessas. Até uma das cenas do começo do filme também. Que ele encontra com ela, e no começo ele vê chegando assim, ele, ai meu Deus, ele sai correndo. No filme? No filme. E no livro? É essa cena? Acho que no livro não estou lembrado, no filme também não. Justamente a única pessoa que fez prece para ele foi essa senhora. Não, teve 15 pessoas do lado dela. 15 pessoas que fizeram a prece. Ah, sim. Isso, é verdade. Ah, entendi. Usaram entendi a lógica do filme. Entendi, tá certo, é verdade mesmo. Aí a Narcisa fala para ele, né? Tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendiam o mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os atos quebrados da corrente espiritual. E o Silveira é aquele que o pai dele desapropriou dos bens, o pai dele era comerciante, o pai do André Luiz, e impiedoso. Então o Silveira deve ter contraído uma dívida e ele foi cobrar, e o Silveira não tinha como pagar e tirou tudo do Silveira. É isso que aconteceu. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, o Silveira falando do ensinamento que ele teve com essa história. Né? Que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Olha, como é difícil internalizar esse conhecimento. Nossos adversários são benfeitores. É difícil. Não é? O Dona Angélica falou, é difícil. Mas é assim. Não se entregue a lembranças tristes, trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Então é bem interessante esse capítulo, esse encontro, né? Vai ter esse outro encontro, nós vamos ver isso nos próximos capítulos daí. Então é isso, né? Do nosso estudo de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho.
Hoje até eu e o Zé Carlos estávamos conversando, porque o bônus horas, ele fica um pouco de dúvida, porque se Jesus fala a cada um segundo as suas obras. Então, como que esse bônus horas eu posso aliviar alguém tanto assim? Eu posso amparar, mas ele vai ter que pagar. Sim, e a casa ficar de herança ali, e ela não poder deixar o bônus horas de herança para quando ela retornar, entendeu? É tipo assim, se eu posso deixar minha casa e não posso deixar o bônus. Mas é diferente, assim, como que eu interpreto? Essas dúvidas eu já tive, tenho até hoje, mas eu vou procurando interpretar. Como que eu interpreto? Na questão de poder favorecer outras pessoas com bônus horas, todos entenderam a dúvida aqui. Vocês viram que eles podem transferir bônus horas em favor de outros espíritos. Mas assim, entenda, eles podem transferir para um incentivo, para motivar aquele espírito a algum ponto ali, favorecendo dentro da ideia de trabalho da colônia. Mas jamais pode transferir tudo e deixar a pessoa, o espírito, sem nenhum trabalho. Isso aí não pode existir. Quando eles foram lá no Parque das Águas, ele pagou para André Luiz a entrada. O Lísias. Entenderam? Qual que é a finalidade? Entenderam? Ele não tinha nenhum bônus horas, então ele não poderia entrar no Parque das Águas. Entenderam? A finalidade do empréstimo, da dação. É isso que aconteceu. A questão da herança do imóvel, digamos assim, que o pai estava construindo. Ela conseguiu voltar para esse imóvel, a Laura, quando ela desencarnou, porque ela teve méritos para isso. Então, a família está dentro de uma ascendente, a família do Lísias, Laura, Ricardo, Lísias e as filhas, eles estão numa ascendente espiritual, não estão contraindo débitos pesados. Então, eles estão fazendo conquistas ali em conjunto. Ao contrário do André Luiz. A família do André Luiz é totalmente desequilibrada, só a mãe dele está num patamar mais elevado. Então, todos estão no progresso ascendente, têm condições de compartilhar esses bens comuns ali na colônia provisoriamente. O que eu também, às vezes, fico imaginando, porque o progresso ele não para nunca. Não. E esse livro, ele foi escrito lá atrás, de uma época, e eu acredito até que hoje não exista mais bônus horas, deve ser outro tipo de... Sabe, como a evolução vai acontecendo. Sim. Mas dá muito pouco tempo para não dar tanto, Cineia. São poucos anos, são 70, eu acho, são 70 e poucos anos. A colônia tem hoje quase 500 anos. Mas para mudar tanto assim, penso que não. Pode até mudar a palavra, talvez, a expressão, mas o trabalho é ativo. Acredito eu também que certas colônias não tenham bônus hora. Mas tem a necessidade de trabalho. Bônus horas é a representação das horas trabalhadas, nada mais que isso. Não tem uma representação fora disso, igual podemos aqui sacar dinheiro, ganhar Mega Sena, não tem. Aqui é o trabalho efetivamente. E a mãe dele vai dizer nos próximos capítulos, a mãe do André Luiz, vai dizer que o bônus hora tem que ser bem aproveitado, senão não vai gerar aquisição espiritual. Ela vai dizer isso. Então tem que ter esse ângulo. A qualidade do serviço. A qualidade e a conquista para o espírito. Se ele ficou nas câmaras de retificação 10 anos e não aprendeu com as dois, com quem ele não vai ter a aquisição do bônus horas, embora ficou ali durante 10 anos. É isso que ela vai falar, a mãe do André Luiz. Ficou na câmara de repouso, não aprendeu nada. Foi onde aquela senhora ficou. Aquela senhora, o exemplo. Ficou aprendendo, mas ficou na câmara de repouso. Não vai ter conquista nenhuma, né? Só um minutinho. Antes desse capítulo aqui, o André Luiz também se sentia culpado porque ele deu total apoio que o pai dele fez com a família Silveira. Deu total apoio. A mãe tentou amenizar e foi repreendida pelo pai. Exatamente. Sempre assim, homem é para desgraçar a vida da família, né? A mulher tenta amenizar, homem desgraça. Né? Salva exceções, né? Como o Gustavo, salva exceções. Desgraça a vida, né? Então, ali no começo do capítulo, que ele fala assim, Soneta não vai vir na mesa para sim. Lembra? Eu lembro. Aí eu achei tão interessante que ele fala assim, as coitadinhas, ela já reprime, né? De início dela fala assim, aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada. Verdade. Aí olha lá para frente, a neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados nos alimentos. E a gente fica, vem comer, vem, a vovó vai fazer, aqui na terra, não é? Quando não raro discussões. Na minha casa tem
A minha irmã, que é professora de história, é ultra esquerda do PSOL. O meu irmão é Bolsonaro, para ele é muito light, tem que ser mais radical. Aí, almoço de família. É uma guerra. Não desce. E é uma guerra. E eu lembro disso. Os fluidos, exatamente. Os fluidos são pesadíssimos. Por isso que antigamente se fazia uma prece antes da refeição, depois da refeição, e hoje... Nossa, na minha casa. A minha prece é só mental, né? É que eu suporto as minhas provações, né? As minhas expiações e provações. Mas isso é realmente uma verdade. Eu achei muito interessante. Realmente, tudo que nós falamos, pensamos ou não, isso vai ter influência nos alimentos e na água, como é dito no capítulo anterior. Isso aí nós estamos começando a aprender isso. A questão da alimentação, ela é muito complexa. Não só aquilo que nós ingerimos, mas o impacto que sofre os alimentos com os nossos pensamentos. Por isso é importante o evangelho no lar, não tem como, né? É um recurso. É um dos recursos. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem ainda 2, 3 minutos? Não? Então, no próximo encontro, vamos finalizar o livro. Depois nós não teremos um. Lembra, né? Que são 3 seguidos e um sem a sistemática do curso, tá? Mas semana que vem vamos finalizar então o livro Nosso Lar. Do capítulo 35, né? Do 36 ao 50. Daí. Então é isso, né? Eu finalizo hoje? Vamos uma prece? Então vamos nos concentrando uma vez mais. Agradecer ao Senhor da vida por estarmos aqui na Terra, tendo a oportunidade de crescimento espiritual, de progresso, que possamos sempre renovar as nossas esperanças, renovar o nosso empenho na prática do bem, que podemos decidir em construir a nossa felicidade, caminhando juntos. Se cairmos, que possamos nos levantar e construir a nossa realidade espiritual. Agradecemos ao Mestre Jesus todos os ensinamentos que tem nos legado, que possamos refletir esses ensinamentos na nossa vida prática, na nossa vida íntima, no nosso espírito, destruindo aquilo de ruim que habita em nós ainda. Agradecemos aos espíritos amigos aqui presentes, aos nossos espíritos protetores e pedimos que prossigam nos abençoando, nos protegendo e nos encaminhando aquilo que é melhor para o nosso futuro. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre, assim seja. Então, boa semana a todos e até a semana que vem.